O problema da fotografia hoje é basicamente o mesmo problema que o mundo tem, que a sociedade tem. Ninguém quer estudar, todo mundo quer resposta pronta para tudo, todo mundo quer receita de bolo e imediatismo. Muita gente, quando começa a estudar fotografia, a grande maioria dos fotógrafos, faz o curso com algum fotógrafo, volta fazendo as mesmas fotos daquele fotógrafo. Faz outro curso e quer aprender, eu quero essa e essa técnica para fazer esse tipo de foto. E o problema maior ainda é que tem muito professor que faz exatamente isso. Porque é o que as pessoas querem escutar, é o que as pessoas querem aprender num curso. E o que acontece? Pensa comigo. Obviamente, com isso, a gente vai formar uma legião de fotógrafos iguais, fazendo as mesmas fotos, sem sentido nenhum, sem propósito nenhum. E o que acontece com o mercado? O mercado satura de gente fazendo a mesma coisa, satura de gente fazendo a mesma foto. E qual é a consequência disso? Essas mesmas pessoas, depois de um tempo, vão ser as pessoas que vão dizer: mas o mercado está difícil, mas eu não consigo vender, mas ninguém valoriza o meu trabalho. É óbvio. Eu canso de falar isso. Se a noiva ou qualquer outro tipo de cliente tiver 5 fotógrafos iguais, qual que ela vai contratar? O mais barato. Então é nítido da onde isso vem e como isso está fudendo com o mercado. Só que as pessoas não se dão conta. É óbvio que técnica é muito importante, é óbvio que muitas vezes eu também tenho curiosidade de saber como foram feitas algumas fotos, que tipo de luz eu vou usar, se vai ser luz contínua, se vai ser flash, para depois aplicar na fotografia que faz sentido para mim. E o que eu quero é justamente desconstruir tudo isso para não formar uma legião de gente fazendo a mesma coisa, a mesma porcaria, porque eu sei que isso vai fazer mal para vocês no futuro. Não só para mim, isso vai fazer mal para vocês, para o mercado, para o bolso de vocês e para os clientes também, que vão ter a mesma porcaria, feita por pessoas diferentes. E é claro que a gente tem que se adaptar a tudo que está acontecendo, tudo é muito rápido hoje, mas a mesma pessoa que faz tudo isso, ela também vende a fotografia como algo eterno, como memória, como não sei o quê. E será que de fato está fazendo isso? Eu quero, através do workshop Desconstrução, conduzir todo mundo a uma jornada que pode fazer vocês fazerem fotos muito melhores do que as minhas, inclusive. O que eu vou fazer é dar ferramentas, módulo após módulo, que vão te conduzir até essa fotografia. É óbvio que a gente vai falar de técnica, é óbvio que eu vou falar todas as luzes, todos os equipamentos que eu uso, o porquê isso faz sentido para mim, mas eu quero que vocês só usem as mesmas coisas se isso também fizer sentido para vocês, que não tem nada de errado. Oi, meu nome é Diogo Salaberry e, cara, eu só posso dizer que com certeza indico o curso, te mostra o caminho que tu deve seguir para não começar da maneira errada. E eu acho que o mais importante é que conhecimento, cara, é o que ninguém te tira, né? Meu nome é Luiz Eduardo de Medeiros, eu sou fotógrafo, moro aqui em Mafra, Santa Catarina. Uma das coisas que mais me chamou atenção no workshop Desconstrução foi, além dos conteúdos oferecidos, a facilidade de troca com o Lucas, de pergunta, de tirar dúvidas. A gente tem grupo no Face, grupo no WhatsApp, mas além de tudo, o que mais me chamou a atenção foi a leitura de portfólio. Meu nome é Janderson Magalhães, sou de Petrolina, Pernambuco, fotografo casamentos há pouco mais de um ano. Conheci o trabalho do Lucas através da internet e achei incrível o curso dele. A forma com que ele conta as histórias, a construção da imagem, o equilíbrio, pontos de força, criatividade e várias outras coisas que eu não fazia nem ideia. Minha fotografia mudou totalmente e hoje eu vejo coisas que eu nem imaginaria que eu pudesse ver. E o suporte que eu tive nesse curso foi incrível. Eu era uma pessoa bem presente, uma pessoa bem humana, responde todas as minhas dúvidas, meus questionamentos. E se você, assim como eu, quer mudar sua fotografia, vale muito a pena investir. Eu vim de uma família de fotógrafos. Meus pais eram fotógrafos, meu avô, meu irmão mais velho.
E eu nunca pensava em ser fotógrafo até os meus 12 anos de idade. Queria ser jogador de futebol, queria ser músico. E uma das coisas que me levou, inclusive, a ser fotógrafo é porque nunca meus pais ou alguém na minha família disse: tu tem que ser fotógrafo. Tudo que alguém impõe pra gente, a nossa tendência é de criar um bloqueio contra isso e não querer fazer. Mas aconteceu que uma vez a gente fez uma feira de ciências na escola e aí no meu grupo a gente não tinha ideia do que ia falar, não sabia o que a gente ia fazer. E alguém sugeriu: Lucas, sua família é de fotógrafos, vamos fazer uns experimentos de fotografia, explicar pra galera sobre diafragma, sobre como a câmera recebe a luz e não sei o que. Legal. Aí eu comecei a ler sobre isso e o que acontece é que eu curti demais isso, eu achei o máximo. Fazer fotografia, pensar fotografia. E desde que eu comecei na fotografia, eu tive um sonho, eu pensei: eu não quero ser só mais um fotógrafo. Eu quero de alguma forma fazer a diferença com a fotografia. Porque senão é só mais um trabalho, senão é uma vida chata, senão é uma vida sem propósito, senão não faz sentido nenhum. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu falei pro meu pai que eu queria ser fotógrafo, ele, mesmo sendo fotógrafo, disse: não, tu sempre gostou de estudar, tu tem que ser médico, ou tu tem que ser jogador de futebol, porque isso dá dinheiro. E eu disse: cara, eu vou continuar estudando, mas eu vou estudar fotografia. Porque vocês vão ver que algum dia eu vou ter algum reconhecimento com a fotografia. Eu quero, de alguma forma, mudar o status das coisas, mudar o status quo, mudar o mercado com uma fotografia com personalidade, com uma fotografia de verdade, independente se ela fosse de casamento, se ela fosse de ensaio. Na época eu não sabia que eu ia querer focar meu trabalho em fotografia de casamento. Eu só sabia que eu adorei esse negócio de luz, de sombra, e que eu queria seguir fazendo isso pro resto da minha vida. Então eu comecei a trabalhar, na época, no estúdio que era da minha família, da minha mãe, mais especificamente. E um estúdio numa cidade do interior, numa cidade pequena, a gente fazia um pouco de tudo. E eu passei alguns anos fotografando tudo que você pode imaginar. A gente fazia desde casamentos muito diferentes do que o que a gente faz hoje. A gente fazia fotos de aniversário, foto de estúdio, acompanhamento de bebê em estúdio ou externo também. Fiz foto de catálogo, foto de produto, batizado, foto de documento. Eu brinco que só não fiz foto de enterro até hoje. E eu sou muito grato por toda essa época, todo esse aprendizado, porque eu vejo que isso tem influência até hoje na fotografia que eu faço. Por exemplo, dificilmente eu fotografo num estúdio hoje, mas a noção que eu tenho de luz de estúdio daquela época influencia em como eu trabalho a luz hoje num casamento ou num evento, por exemplo. E ao mesmo tempo que eu sou grato por tudo isso, porque isso realmente me deu uma bagagem muito forte, mesmo sendo muito jovem. E ao mesmo tempo que eu sou muito grato por tudo isso, era uma rotina que eu vi que de alguma forma eu ia repetir a história dos meus pais, que fotografava a semana inteira várias sessões no estúdio, e aí no sábado de manhã também fotografava no estúdio, aí no sábado de tarde ia fotografar aniversário, de sábado de noite fotografava um casamento, no domingo acordava e fotografava um batizado, outro aniversário, e na segunda recomeçava esse ciclo. E legal, a gente foi criado dessa forma, mas eu também cresci com meus pais reclamando dessa rotina e eu entendendo que de alguma forma eles não estavam felizes com isso. E isso também fez eu me sentir pressionado, fez eu me sentir saturado, até que chegou um momento que eu disse: cara, eu amo fotografia, eu quero fazer isso pro resto da vida, eu sou feliz por ter encontrado esse propósito muito cedo. Ao mesmo tempo que eu vejo que tem muita gente com dificuldade de saber o que quer fazer pro resto da vida, o que completa. Só que eu disse: eu amo fotografia, mas não dessa forma. Não é isso que eu quero fazer desse jeito pro resto da minha vida. E aí, paralelo a isso, eu fui para vários congressos, vi fotógrafos de outras partes do mundo, gente que fazia uma fotografia que para mim era diferente e ao mesmo tempo tinha isso como um estilo de vida. Pessoas que fotografavam em vários lugares do mundo, que faziam uma fotografia que representava quem elas eram de verdade, que eu via
que tinha sangue nos olhos, que tinha brilho nos olhos falando da fotografia que fazia e que isso completava essas pessoas de alguma forma. E eu disse, é isso que eu quero pra mim. E é essa fotografia que eu quero fazer para as pessoas. Essa fotografia faz sentido pra mim. E comecei a me perguntar, mas o que eu gosto de verdade então? Depois de ter fotografado um pouco de tudo, o que dentro da fotografia eu quero seguir fazendo pro resto da vida? Eu sempre gostei de desafio, eu gosto das coisas acontecendo, eu gosto de gente, eu gosto de conhecer pessoas e principalmente de ter que me adaptar a alguma situação. Isso tudo a gente vive no casamento. E aí, pouco a pouco, eu decidi, eu quero ser fotógrafo de casamento, eu quero ser especialista nisso, porque isso vai fazer com que o meu trabalho tenha valor. E comecei a trabalhar meu nome como fotógrafo de casamento, fiz uma marca paralela, continuei trabalhando no estúdio da família, mas fiz uma marca paralela para o meu trabalho. E aí eu comecei a divulgar só o tipo de foto que eu gostaria de continuar fazendo, que era muito diferente do que eu fazia no trabalho no estúdio da minha família. E fui pouco a pouco divulgando isso, tudo que eu ganhava, o pequeno salário que eu ganhava trabalhando na época, eu investia no meu outro trabalho, também como fotógrafo, mas na minha marca, no que eu queria seguir fazendo pro resto da vida. E as coisas começaram a acontecer. No fundo, eu sabia que a fotografia que eu fazia no estúdio com a minha família podia me render um salário todo mês, mas ela não me levaria além na vida, eu não iria transcender nada, as coisas não iam mudar, o mercado não ia mudar. E depois de alguns anos eu não ia me sentir realizado e completo fazendo aquilo, então de que adianta? E aí, investindo na minha marca, fazendo a fotografia que eu acreditava, pouco a pouco, isso começou a chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque era uma fotografia diferente. Se era boa, se era ruim, com certeza no início tem até hoje, várias falhas técnicas, mas chamou a atenção porque era diferente. Isso começou a ter algum reconhecimento. Em 2011 fui chamado para fazer a primeira palestra da minha vida, sendo apresentado como fotógrafo revelação, jovem revelação. Tinha umas 1000 pessoas e eu tava cagado de medo, eu lembro até hoje. Tenho até hoje um receio de usar microfone de mão, porque eu peguei o microfone de mão e eu tremia demais. E eu fui lá, morrendo de medo, falar da fotografia que fazia sentido para mim. Era só isso. Mal sabia eu que depois disso tanta coisa ia acontecer, tanta coisa boa, mas também tanta coisa ruim, porque se fosse fácil todo mundo conseguia, né? E aí começou um pouco dessa história de passar conhecimento. E naquele dia, naquele palco, na frente de 1000 pessoas morrendo de medo, eu entendi que além de amar fotografia, me completava demais poder passar para as pessoas a mensagem que eu acredito na fotografia. Poder, de alguma forma, influenciar pessoas, não a fazer uma foto igual a minha, mas encontrar o seu tipo de fotografia. E nesse mesmo ano de 2011, eu comecei a fazer algumas palestras em escolas, em falar do meu trabalho, era um jovem promissor e não sei o quê. E aconteceu que em 2012 rolou um convite para palestrar no Eden Brasil. Um ano depois disso, uau, o maior congresso de fotografia de casamento da América Latina, e para mim isso era um sonho. E por que me chamaram para palestrar? Porque de alguma forma a fotografia era diferente de tudo que as pessoas viam. Como hoje está todo mundo cansado e saturado de ver mais do mesmo, isso sempre foi assim, essa é a história se repetindo. E lá fui eu em 2012, morrendo de medo, falar no Eden Brasil, mostrar essa fotografia e o porquê ela fazia sentido para mim. E aí mais coisa aconteceu nesse mesmo ano, ainda em 2012, eu tive a oportunidade de expor o trabalho em São Paulo, e aí eu notei que o mercado de casamento ele também era muito maior do que eu imaginava, as pessoas começaram a gostar do trabalho. E chegou um ponto que, de alguma forma, eu não conseguia mais ser duas pessoas. O fotógrafo que eu era, das fotos que eu tinha que fazer no estúdio da minha família, com o fotógrafo que de verdade eu queria ser, que me fazia feliz, que me fazia ter brilho nos olhos, que me fazia sair empolgado, levantar da cama. Porque, de alguma forma, eu tinha que ser fotógrafos diferentes em cada um desses momentos. E chegou o ponto que eu disse, não dá mais. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, eu vou ter que arriscar. O meu trabalho já tinha um certo reconhecimento,
no trabalho de casamento, eu quero viver fazendo só esse tipo de fotografia. E aí de 2012 para 2013, foi justo na virada do ano, quando eu disse para minha mãe, cara, eu não quero ser esse tipo de fotógrafo, eu vou seguir meu caminho, eu quero trabalhar sozinho, eu tenho outros sonhos, eu tenho outra ideia para fotografia. Na época foi um momento bem tenso, ela ficou super chateada porque queria que a gente seguisse o negócio, queria que eu seguisse o negócio. Mas isso sempre teve na minha cabeça. Um negócio é importante, dinheiro é importante num negócio, mas só dinheiro não faz ninguém feliz. Em algum momento eu ia ser uma pessoa frustrada, deprimida e não realizada. E ela me disse, olha Lucas, tu tá saindo, eu sou muito, muito grato à minha mãe pela forma como ela conduziu isso, por não me dar um plano B, porque provavelmente se eu tivesse um plano B naquela época eu teria voltado para casa. Ela disse, tu tá saindo de casa, tu tá saindo da empresa, da família, eu quero te dizer que para casa tu não volta e que tu é um excelente fotógrafo, mas que financeiramente tu não vai dar certo. Porque tu precisa aprender muito sobre negócios. Ser um fotógrafo de sucesso não é só fazer boas fotos e fazer fotos que as pessoas se encantem e achem diferente. Ser um fotógrafo de sucesso é, além de fazer essas fotos, conduzir uma empresa, administrar uma empresa, saber vender, ter postura para isso e fazer todo um acompanhamento do trabalho com excelência, desde a venda até a entrega, até como a gente vai administrar uma equipe, como a gente vai liderar uma equipe. Numa estrutura toda, a fotografia é um pedacinho disso. E eu achava que ela estava falando isso porque eu estava indo embora, ela queria me colocar medo. Imagina, eu fazia boas fotos, eu já tinha casamentos. E é difícil admitir que ela tinha razão. E eu realmente quebrei a cara. Eu comparava o que eu cobrava num casamento ao salário que eu ganhava. Até entender que o dinheiro de um casamento não é nosso, ele é da empresa. A separar as coisas, a estruturar isso. E para isso eu tive que quebrar a cara, eu tive que fazer empréstimo, eu tive que, de fato, crescer como pessoa também. E isso é muito bom, porque isso faz a gente baixar a bola, isso faz a gente entender que ego não leva a gente a lugar nenhum, e que de fato a gente precisa crescer, precisa evoluir, e para ter sucesso precisa ser um fotógrafo completo. E eu comecei a entender, opa, se eu preciso de clientes, eu quero clientes que me valorizam, eu quero ter um valor no mercado, eu não quero cobrar pouco, eu quero entrar com um valor considerável no mercado, eu posso usar essa fotografia que eu considero única para me diferenciar nesse mercado. E comecei a montar toda uma estratégia com base nisso para ser um fotógrafo de valor e não simplesmente mais um fotógrafo no mercado. Quando eu me dei conta que não existe fórmula para o sucesso, mas que sim, um fotógrafo que tem sucesso, ele precisa ter equilíbrio entre o lado artista e o lado empresário, eu parei para observar quem eram as pessoas que eram referência para mim e entendi que sim, de fato, essas pessoas não eram só bons fotógrafos como eu via naquela época, eles também eram bons empresários. E desde então esse virou meu objetivo, ter o equilíbrio entre um bom fotógrafo, entre o nosso lado artista, mas ter um negócio lucrativo, um negócio que dê sentido, porque se a gente fizer uma fotografia incrível, se a gente botar nossa identidade no trabalho, buscar ter um trabalho diferente, mas isso não vender, não adianta porcaria nenhuma, é só um hobby. E tudo bem quem tem esse hobby, mas a gente quer viver disso, a gente quer pagar nossas contas disso, a gente quer criar valor no mercado com isso. Quando a gente começa a falar em fotografia única, em colocar uma identidade, uma linguagem, todo santo lugar que eu vou fazer palestra, fazer workshop, todo fotógrafo que eu converso, mas Lucas, aqui na minha região isso não funciona, aqui na minha cidade o cliente isso e aquilo. Nada disso cola para mim, porque a gente vive numa região super conservadora, conservadora mesmo. Quem conhece a Serra Gaúcha sabe do que eu tô falando. E essa mesma fotografia que eu falei para vocês, que encantava muita gente porque era diferente, chamava atenção,
também começou a gerar muita crítica. Porque o diferente, ele tem a tendência a incomodar as pessoas. O mercado vem uma legião de gente fazendo uma coisa e alguém quebra isso e... Opa! Teoricamente, no princípio, essa pessoa que faz algo diferente está errado. Isso começou a gerar crítica de outros fotógrafos, clientes que eu atendia, porque quando a gente cria um certo nome, tu começa a atrair cliente, mas nem todo cliente é pra gente. Isso é outra coisa que eu aprendi com o tempo. E eu comecei a não fechar casamentos também, justamente por causa do meu estilo de fotografia. Justo quando eu estava começando a estruturar melhor o meu negócio, quando eu entendi o quanto era importante estar estruturado financeiramente, as contas batendo, o custo é alto, a gente começou a formar equipe. E aí um cliente dizer que não vai fechar contigo porque não gosta do teu estilo, ou porque essa foto preto e branco incomoda, isso e aquilo, faz a gente se perguntar... Pô, será que eu estou no caminho certo? Será que realmente é por aqui? Será que eu devo fazer a fotografia que eu acredito ou eu devo adaptar ela ao mercado? E aí tem o diabo e o anjinho, né? O diabinho vai te dizer para desistir, o anjinho vai te dizer, segue achando que é um artista. Cara, nenhuma coisa nem outra funciona 100%. A gente tem que ter flexibilidade, mas lá no fundo a gente tem que lembrar qual que é a nossa essência. Por que eu comecei a ser fotógrafo? Aonde eu quero chegar com a minha fotografia? Eu tenho certeza que algum de vocês se identifica com isso, de já ter sido criticado, mesmo buscando fazer o seu melhor. Isso faz a gente pensar em desistir, faz a gente ficar chateado, deprimido, principalmente quando isso influencia no nosso lado financeiro. Aí o bicho pega, velho. Aí não tem o que fazer, a gente fica em dúvida, a gente se perde, a gente pensa em fazer outra coisa da vida. E eu vejo que muito fotógrafo com um potencial incrível para exatamente nesse momento. E aí foi quando eu comecei a entender que é impossível fazer um trabalho com identidade, com conceito, com linguagem e agradar todo mundo. Pelo simples fato de que pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais, então... O fotógrafo que tem esse objetivo, essa preocupação de fazer um trabalho que vai agradar todas as pessoas, é a pessoa que nunca vai encontrar uma identidade. Na vida a gente não consegue agradar todo mundo, como na fotografia a gente vai conseguir agradar as pessoas? E isso começa a fazer a gente ter maturidade e tranquilidade para receber um não, e em contrapartida receber um ou muito mais sim. Porque aconteceu e acontece com frequência de um cliente não contratar o meu trabalho porque não se identificou com o estilo e na mesma semana, às vezes no mesmo dia, outro cliente fechar um trabalho justamente porque se identificou com esse estilo. E eu te pergunto, não é muito melhor trabalhar para esse cliente? Esse que busca o teu trabalho e que vai valorizar ele? Isso é bom para o nosso negócio, isso é bom para a gente como pessoa. A gente vai ficar muito mais tranquilo e é sincero com o cliente, é sincero com o Lucas, fotógrafo. Desde a nossa primeira reunião com ele sempre nos deixou muito à vontade, muito tranquilos em relação ao nosso casamento, como seria as lembranças do nosso casamento. Ele topou fazer o nosso pré-wedding em Torres, que a gente tanto queria. As fotos do Lucas retratam a alegria daquele momento, passam isso para as outras pessoas, a gente recebe muitos elogios disso, do Lucas poder retratar exatamente o que foi o momento do nosso casamento. A gente está aqui para falar sobre o trabalho do Lucas e a equipe. Eu e a Sandra casamos no dia 10 de novembro de 2018 e a gente teve uma experiência incrível do trabalho deles. E se a gente indicaria o trabalho para outras pessoas, é uma questão até que não precisa nem conversar muito, né, Giovanni? É óbvio que sim, porque a gente já chegou no Lucas e na equipe através de indicações, né, muito bem dadas por amigos, e a gente indicaria, e como já está fazendo, para quaisquer pessoas que passarem pela nossa frente, porque o trabalho foi maravilhoso, muito bom mesmo, a gente só tem a agradecer, estamos imensamente felizes com tudo. Lucas, a gente veio para dizer que foi o melhor investimento no nosso casamento. A gente está muito agradecido com tudo, foi magnífico. Vocês todos foram muito cuidadosos, sério.
Quero casar de novo só porque vocês vão lá fazer o trabalho todo de novo. Amei! Muito obrigado. Só que isso só é possível se tu encontrar a tua fotografia. E muita coisa no mercado está fazendo os fotógrafos, ao invés de encontrarem a sua linguagem, a sua voz, a sua fotografia, caminharem para longe disso. E quando isso começa a acontecer, a gente tem duas opções, é bem simples. A primeira delas é dizer, não, eu vou me adaptar ao mercado, vou me converter a um fotógrafo que faz um pouco de tudo, que existe muitos e não tem nada de errado, é simplesmente uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. E vou ter uma fotografia comum, simplesmente como um negócio, com pouco valor agregado, entrar em guerra de preço, ter que baixar preço para pegar trabalho, ou não, eu vou seguir o meu caminho, até a minha fotografia, vou colocar ela no mercado, buscar os clientes ideais, ou seja, quem são os clientes ideais? Os que vão valorizar esse trabalho, e aí sim eu te garanto, eles vão pagar muito mais por isso. Eu tenho muito mais coisas a agradecer do que momentos difíceis para lembrar. E isso me faz ter muita gratidão pela fotografia, por tudo que a fotografia fez por mim. Eu conheci diversos lugares através da fotografia, fotografando casamentos, fazendo workshops, fazendo palestras que eu jamais teria conhecido. Meus grandes amigos hoje, eles vieram através da fotografia. Conheci a pessoa que eu amo, que está do meu lado, num congresso de fotografia. E o principal, que isso me fez viver experiências, adquirir conhecimento, coisas que de fato transformam a nossa vida. Cara, eu levei pelo menos 10, 11 anos para de fato encontrar uma identidade, encontrar minha voz na fotografia, saber e entender o equilíbrio necessário para seguir fazendo a minha fotografia e seguir tocando o meu negócio. E agora eu tô te dando a oportunidade de ter acesso a tudo isso, ter acesso a todo esse método que a gente criou, que me fez chegar no equilíbrio e também vai te fazer, para que tu possa ter o mesmo resultado em muito menos tempo. E para quem está se perguntando, será que esse workshop é para mim? Para que tipo de fotógrafo é o workshop Desconstrução? Não é um curso para todo mundo. Eu poderia dizer, o workshop é para qualquer tipo de fotógrafo, porque aí vai vender. Não, realmente não é um workshop para todo mundo. É um curso para dois tipos de fotógrafo. Se você é alguém que começou há pouco tempo e não quer esperar 10, 12, 15 anos para ter sucesso na fotografia, para ter um resultado na fotografia, um resultado financeiro, sim, esse workshop é para você. Porque ele vai de alguma forma encurtar o teu caminho. E se você é um fotógrafo que já tem mais tempo de estrada, já tem alguns anos na fotografia, mas sente que de alguma forma precisa de renovação, precisa se reinventar, precisa mudar para seguir no mercado e para seguir satisfeito e realizado, fazendo, vivendo de fotografia, esse workshop também é para você. E o que é o workshop Desconstrução? É uma jornada completa que vai te levar a uma fotografia única em 10 semanas. Por que 10 semanas? O workshop tem 10 módulos principais, a cada semana a gente libera um módulo novo, seguindo uma narrativa de conexão dos módulos que vai te levar até a fotografia única. Então ele começa te questionando o que é sucesso, para depois te fazer entender de onde vem a fotografia única, tudo ou todos que te impedem de ter essa fotografia e por consequência de ter os clientes que você quer, de ser reconhecido como você quer, de ser valorizado. A gente vai trabalhar inspiração e referências, identidade fotográfica, para depois falar de criatividade, de processo criativo, de como eu conduzo as minhas fotos até o resultado que a gente tem. Fluxo de trabalho, porque de nada adianta aí ter encontrado essa fotografia e pecar no fluxo de trabalho. Então é uma jornada que faz cada um dos alunos olhar para dentro, entender de onde vem a fotografia, como, o que e aonde pode melhorar para começar a colocar isso em prática. E depois de ter essa fotografia, o módulo que é o equilíbrio perfeito entre o artista que existe dentro de nós e o empresário que existe dentro de nós. E aí eu te garanto que quando essas coisas estiverem alinhadas, depois de 10 semanas,
o aluno está pronto para concluir o workshop, seguir o seu caminho e ter todo o resultado que espera. Além disso, a gente tem diversos módulos extras com professores aí de renome internacional convidados para o curso, com aulas desde marketing, aulas de vendas, aula de pós-produção, aula de fluxo de trabalho, aula de Photoshop, aula de Lightroom, de Flash, de direção de pessoas, várias aulas extras comigo também das outras turmas do workshop, de storytelling, de narrativa, também aula de direção e as aulas ao vivo, que a gente faz aulas ao vivo de leitura de portfólio para poder apontar aonde, o que tem que melhorar no seu trabalho, aulas de perguntas e respostas, porque em algum momento o aluno pode dizer, pô, tem uma dúvida aqui que não foi respondida, então a gente tem as aulas de perguntas e respostas específicas para isso. Nesse curso, sim, eu compartilho todas as minhas técnicas, o meu método completo para fotografia que nós fizemos, mas muito mais do que isso, eu quero te conduzir a uma fotografia única, um trabalho que vai te diferenciar dos concorrentes, te diferenciar na tua região, fazer com que a tua fotografia seja um objeto de desejo, com que as pessoas queiram comprar o teu trabalho. A única forma de sair da guerra de preços, alcançar um novo patamar, elevar o nível da sua fotografia, ser valorizado, é encontrando uma fotografia única. Pensa comigo, tem workshops que te ensinam a fotografar, tem workshops que te ensinam a vender, mas a grande verdade é que tem muitos fotógrafos que aprenderam a fotografar e não conseguem vender o seu trabalho, e por consequência outros que aprenderam várias técnicas de vendas, vários gatilhos, mas não são felizes fazendo a fotografia que fazem. Esse é o fotógrafo que com certeza depois de algum tempo vai sair do mercado, nenhuma das duas opções é válida. Eu estou te dando a oportunidade de encontrar o teu rumo, a tua essência na fotografia e aí sim vender bem e viver dessa fotografia. Hoje tem milhares de workshops, tem treinamentos que te ensinam a fotografar, tem workshops que te ensinam a vender, mas a grande verdade é que tem muito fotógrafo que aprendeu a fotografar, que domina a técnica, domina as ferramentas, mas que não consegue vender o seu trabalho, não consegue comercializar ele, não consegue transformar ele num produto valioso, num produto desejado. E por outro lado, tem muitos fotógrafos que aprenderam as técnicas de venda, os gatilhos, e por um bom tempo vendem muito, mas chegam ao ponto de querer desistir da fotografia porque não se sentem completos, não se sentem realizados. Agora imagina você aí, fazendo um trabalho que te enche o coração, que te dê brilho nos olhos, que te faça querer acordar todos os dias, fazendo uma fotografia que seja com essência, que seja verdade, e vendendo muito bem essa fotografia. É o equilíbrio perfeito do nosso lado artista, do nosso lado empresário. É o equilíbrio perfeito do fotógrafo de sucesso. E esse é o Workshop Desconstrução.